Ora, muito boa tarde a todos. É com um verdadeiro prazer que eu apresento hoje o nosso conferencista, o professor Pedro Teixeira. É professor catedrático da Universidade Lisboa? de Lisboa, Universidade, sim, neste momento Agora Universidade já de Lisboa, exatamente, da Faculdade de Motricidade Humana. Só um breve enquadramento do percurso do professor Pedro Teixeira. É licenciado em Educação Física e Desporto pela, na altura, Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Exercício e Saúde pela Universidade de Arizona, nos Estados Unidos, onde também fez o doutoramento na área das Ciências da Nutrição. Fez a sua agregação em 2008 na área da obesidade e controle de peso e é professor catedrático, portanto, como disse anteriormente. Desenvolve investigação nesta área e como coordenador de muitos trabalhos de doutoramento, mestrado e afins, coordenador também de muitos projetos financiados nacionalmente, a nível nacional e a nível internacional. E a área particular, portanto, do seu interesse é efetivamente a obesidade humana, onde tem um particular interesse pelo papel da atividade física, o exercício, comportamentos alimentares e variáveis psicossociais como moderadoras e mediadores do processo de controle de peso. O professor Pedro Teixeira é presidente da International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ou esteve também ligado durante muito tempo à Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, é membro ou é editor associado, portanto, de duas revistas especialistas, portanto, revistas científicas, portanto, na área, também membro, portanto, de muitos corpos editoriais, de outras revistas. É membro do Conselho Científico da Plataforma contra a Obesidade, portanto, é a melhor pessoa para nos vir falar sobre o tema de hoje, autocontrole ou autorregulação da saúde e comportamentos associados. E, portanto, sem mais demora, passo a palavra ao professor Pedro Teixeira e muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Muito boa tarde. É a primeira vez que estou nesta faculdade e nesta universidade também, por acaso. E, portanto, é com muito prazer que aqui estou e agradeço a introdução, mais longa do que seria necessário, mas o importante é realmente aquilo que nós hoje possamos conversar, partilhar ideias. O tema que me traz à vossa presença está ali explícito. Eu vou eventualmente saltar um slidezinho ou outro, eu tendo a falar um bocadinho rápido, já estamos assim um bocadinho mais adiantados da hora do que o início e tenho o comboio com alguma brevidade, porque não havia outra maneira. Portanto, o meu e-mail fica ali para qualquer coisa que possa surgir a seguir. Isso só para não estranharem poder saltar um slide ou outro, porque vou tentar centrar-me nas ideias fundamentais. Tenho também um vídeo ou dois ou três, eventualmente, que se não saltar mostrarei, que uso regularmente para tentar transmitir as ideias principais. Portanto, muito obrigado e vamos ver se conseguimos pensar. A ideia de hoje é pensar sobre o comportamento nas áreas da saúde e a mudança comportamental em saúde, que é hoje um tema, mudança de estilos de vida, como às vezes ouvimos falar, que é hoje um tema muito central na sociedade em geral e na ciência também, e tentar pensá-lo de uma maneira talvez diferente, mais aprofundada, mais abrangente. Vamos girar à volta deste conceito de autorregulação, que é um conceito que hoje em dia é muito central em muitos projetos de investigação e muitos fóruns de discussão à volta da saúde. E eu vou tentar explorá-lo talvez numa dimensão que possam não ter ainda pensado ou que talvez não associem ao termo, mas que eu penso que nos ajuda a perceber porque é que, no fundo, a pergunta central que poderia estar por trás da conversa de hoje, da palestra de hoje, é porque é que às vezes é tão fácil mudar o comportamento e às vezes é tão difícil. Ou às vezes é fácil mudar a curto prazo, mas depois ele não se mantém no tempo. E, portanto, por exemplo, nesta área dos estilos de vida, sabemos que se alguns comportamentos mais salutogénicos não se mantiverem no tempo, que eles têm pouco efeito na saúde e no bem-estar das populações. Portanto, esta é a questão de fundo para reflexão hoje. E aqueles dois termos que ali estão servem de enquadramento e serão contrastados ao longo destes próximos 30 minutos, 40 minutos, mais ou menos. A equipa com quem eu trabalho é esta que está aqui agora, uma equipa vasta, que vai mudando, mas fica desde já aqui o reconhecimento, porque muitas das ideias que vão ouvir são ideias que nós partilhamos regularmente, que investigamos em conjunto. É impossível trabalhar de outra forma que não seja em equipa, hoje em dia, em equipas de investigação. E, portanto, desde colegas doutorados a colegas que estão a procurar doutoramento ou mestrado, e até colegas mais novos que estão a iniciar-se agora na investigação, todos eles dão o seu contributo regular
para o nosso grupo que tem esta designação de atividade física, nutrição e obesidade. Eu ia aqui mostrar-vos alguns dos nossos objetivos de investigação, mas eles já foram transmitidos e para falarmos daquilo que é verdadeiramente importante vou saltar, porque eu já disse genericamente o que é que me anima em termos da comunicação, para o que interessa na comunicação de hoje, mas de facto queremos compreender o que nós chamamos de preditores, determinantes, fatores que nos permitem compreender a adoção e a desistência de comportamentos de atividade física, alimentação e comportamentos que têm a ver com a gestão do peso, que normalmente são estes dois, enfim, com alguma variedade à volta disto. Sei que estão aqui alguns nutricionistas, ou bastantes nutricionistas, ou aspirantes a nutricionistas, ou estudantes de nutrição, não? Eu não fico, às vezes faço assim um braço ao ar para saber quem é que tem à minha frente, mas posso fazer rapidamente nutricionistas ou estudantes de nutrição, dietética, ou pessoas com... Não, estava correto. É a maior parte da sala, pronto. Para ser mais inovador, eu não vou falar tanto de comportamentos alimentares hoje, embora quase tudo aquilo que eu vou dizer se aplica a essa área também. E, portanto, para quem pretende fazer clínica, para quem pretende compreender ou trabalhar com grupos, por exemplo, grupos de perda de peso ou grupos na comunidade à volta dos comportamentos alimentares, quase tudo o que eu vou dizer, se não mesmo tudo, se aplica. Eu vou focar talvez um pouquinho mais nos comportamentos de atividade física, porque são aqueles que eu estudo mais e que tento compreender melhor e também porque os exemplos que vou mostrando, nomeadamente os vídeos, estão mais nessa área. Mas, tanto a atividade física, a gestão do peso, a alimentação está sempre ali perto. Vão ver que não é muito diferente ou é fácil a transposição. Alguns projetos, só a título de curiosidade, em que estamos envolvidos agora e em que as ideias que eu vou falar hoje, é por causa das ideias que eu vou falar hoje e da investigação que nós já fizemos a trabalhar estas ideias, que fui convidado para estar presente nestes projetos. Portanto, a nossa ideia vai ser chegar às perguntas que eu vou aqui lançar para discussão através destes projetos, mais ou menos esta lógica, e mas vão ver que os projetos aparentemente não têm nada a ver com aquilo que eu estou a dizer. Porque este primeiro, por exemplo, vai-se passar em clubes de futebol em Portugal e na Europa, e o objetivo é atrair homens de meia idade, adeptos de clubes de futebol de elite, para fazermos intervenções de promoção da saúde no seio dos clubes. Portanto, é um projeto financiado pela Comissão Europeia em que vamos testar alguns destes modelos comportamentais, perceber se as pessoas aderem, neste caso homens de meia idade, sedentários, se aderem à prática de atividade física, pelos processos que eu hoje vou aqui falar. Processos motivacionais, processos autorregulatórios, como é que as pessoas regulam as suas metas, os seus comportamentos, como é que se motivam, como é que se desmotivam, melhores e piores motivações, também vamos falar um pouco. Um projeto é este, chama-se Eurofit, só por curiosidade. Um outro projeto que está a decorrer também é um projeto também financiado pela Comissão Europeia e é mais genérico na área da prevenção da obesidade e pretendem-se enquadrar intervenções muito abrangentes a todos os níveis. A ideia deste projeto é integrar a vários níveis abordagens à prevenção e ao tratamento da obesidade, e isto para dizer que aquilo que a minha tarefa neste projeto, eu sou um parceiro neste projeto de uma equipa vasta europeia, é para estudar preditores ou determinantes de autorregulação a nível individual. Portanto, não vou estudar o meio ambiente, vou estudar as motivações das pessoas, as expectativas das pessoas, as metas que estabelecem, as barreiras que encontram, pela sua própria perspectiva. E vou-vos mostrar já alguns resultados. Este projeto já está perto do fim, vou-vos mostrar alguns resultados de uma revisão recente que fizemos no âmbito do projeto. Só para o vosso conhecimento também, mais dois projetos que estão a decorrer. Um chama-se Registro Nacional de Controlo de Peso, que poderão eventualmente já ter ouvido falar, e que pretende aprender com as pessoas que já perderam peso de uma forma sustentada em Portugal, na sequência de um projeto americano que já existia, e perceber o que é que torna estas pessoas diferentes, o que é que elas fazem diferente, ou pensam diferente, para conseguirem de facto perder peso e depois mantê-lo, enquanto muitas pessoas, como sabem, perdem peso, recuperam e não passam desta. Portanto, não vamos falar hoje deste projeto, mas, mais uma vez, aquilo que vamos falar tem-se verificado como verdadeiro também para estas pessoas, e isso é interessante. Um outro projeto, está aqui o site, uma das páginas do site, que podem consultar se tiverem interesse. Um outro projeto mais metodológico tem a ver com a criação de um repositório de instrumentos que permitem questionários, etc., que permitem medir aquilo que vamos falar hoje. Por exemplo, hoje vou falar de uma coisa chamada motivação autónoma. Como é que isso se mede? Este instrumento, ou este repositório, vai servir de repositório ou de base de dados para esse instrumento e muitos outros em Portugal. E isto surgiu porque tínhamos muitos contactos de estudantes, nomeadamente, que queriam usar instrumentos que nós já tínhamos usado nos nossos estudos. E assim, ao fim de muitos contactos, decidimos mais vale fazer um projeto, pedir algum apoio à FCT e o projeto está de pé. Bom, mas vamos ao tema que interessa. E o tema, como eu disse no início, gira muito à volta deste conceito de saúde comportamental, ou saúde do estilo de vida, que hoje em dia é fundamental perceber melhor.
Há quem diga que, como não será difícil compreender, que os comportamentos de saúde representam hoje para a saúde das populações aquilo que um antibiótico importante, neste caso o primeiro, representava para a saúde das populações aqui há algumas décadas atrás, largas. E, portanto, temos que compreender estes comportamentos um pouco melhor, porque até agora poder-se-ia pensar que aquele paradigma médico de prescrever e as pessoas fazem ou as pessoas tomam serviria. Hoje em dia, quando estamos a falar da população como um todo, muda-se o paradigma, e o paradigma é um que aponta para esta palavra que aqui está, que nós vamos traduzir não como self-management, mas como self-regulation hoje, para os efeitos desta comunicação, mas a ideia é a mesma. Portanto, o conceito é que as pessoas são hoje muito mais ativas na gestão da sua saúde. E um técnico de saúde, tal como um político de saúde, tem que ter isso em consideração e, portanto, qualquer campanha de saúde, tal como qualquer intervenção que eu faça com um indivíduo ou com um grupo, ou seja, com quem for, tem que ter em consideração os recursos da própria pessoa, as suas motivações, os seus objetivos, aquilo que pretende, como é que vê a sua saúde, que barreiras é que sente, para que é que quer a sua saúde e perceber isso melhor para que ela própria seja a gestora ativa da sua saúde. Isto é um paradigma um pouco diferente e por isso é que eu hoje vou falar bastante em motivação autónoma, porque tem a ver com esta capacidade em autonomia das pessoas gerirem a sua saúde. Eu vou tentar explicar melhor à medida que avançamos. Esta é uma área muito presente hoje em dia, portanto, estou aqui alguns manuais, alguns indicadores de estudos nesta área da autorregulação, não só na saúde, mas em outras áreas também, por exemplo, no desenvolvimento infantil. Mas, de facto, há um primado, como diz ali um investigador muito conhecido, um primado da autorregulação, do conceito da autorregulação, para se perceber a promoção de saúde atualmente. Um laboratório, como exemplo, holandês, cujo tema é precisamente a autorregulação. É só isto que eles estudam. Um outro, vem aqui o nome, neste caso na Austrália, só por curiosidade, e um que existe neste momento também na Faculdade de Nutricidade Humana, ao qual eu estou ligado. Portanto, este termo é um termo que está cá para ficar e temos que o compreender um pouco melhor. E hoje vamos tentar compreendê-lo por duas perspectivas. A mais comum, quando nós falamos em autorregulação, muitas pessoas entendem imediatamente o termo como associado ao termo de autocontrolo, que é um termo que para nós faz sentido, que nós sabemos mais ou menos o que é que quer dizer, e eu hoje vou-vos dar uma perspectiva um pouquinho diferente, ou paralela, que eu penso que complementa e ajuda a percebermos melhor a autorregulação a longo prazo, ou o sucesso na autorregulação a longo prazo. Então, como é que vemos tipicamente a autorregulação? Se alguém perguntasse, e se lermos alguma coisa até sobre o assunto, nomeadamente alguns autores que têm estudado isto há mais tempo, alguns dos autores que estavam ali naqueles livros que eu mostrei, esta perspectiva de associar o autocontrolo, e controlo é uma palavra muito específica e que nós atribuímos um determinado significado. No contexto dos comportamentos de saúde, o significado é próximo daquele que nós usamos no dia-a-dia, muitas vezes é assim usado, e tem a ver com alguns conceitos que nós conhecemos, como sejam os conceitos da diária gratificação, os conceitos de força de vontade, os conceitos de esta ideia de que é preciso despender alguma energia, fazer algum esforço para controlar comportamentos ou tendências ou pensamentos ou até emoções que possamos ter e que não são benéficas ou que não estão de acordo com as metas que pretendemos atingir. Portanto, há esta digamos, uma entidade reguladora superior que nós temos no nosso cérebro, na nossa mente, que permite que possamos tomar decisões ao contrário de algumas tendências que vamos tendo e, portanto, temos que as controlar. No fundo, é esta a ideia. E, por exemplo, não comer hoje qualquer coisa que queremos para podermos ter um peso saudável amanhã. Portanto, hoje adiamos a gratificação para termos uma coisa mais gratificante no final. Força de vontade é algo que toda a gente sabe mais ou menos o que é que quer dizer, não é? E nós assumimos que há umas pessoas que têm muita força de vontade, muita determinação, muita autodisciplina e outras que têm menos. Eu hoje vou-vos apresentar uma perspectiva diferente, porque eu acho que esta não está a ser muito útil neste percurso que temos feito para compreender estes comportamentos que é suposto durarem uma vida inteira. Uma pessoa que quer ser, ou que se deseja que seja fisicamente ativa a vida toda, ou que queira ter uma alimentação saudável a vida toda, a minha proposta é que este tipo de aproximação à regulação desses comportamentos não se aplica em grande medida, não é muito útil. E a investigação vai mostrando isto também. Se quisermos aplicar isto aos nossos termos correntes, estão aqui os termos que mais vezes ouvimos, e são termos que ouvimos em vários contextos até que não têm nada a ver com saúde. E só para vos recordar, ouvimos muitas vezes da boca dos nossos governantes, nomeadamente atualmente, reparem numa altura em que é preciso sofrer e que é preciso autorregular-nos melhor, supostamente, do que aquilo que tínhamos feito até aqui há alguns anos, e, portanto, o que é que se exige? Reparem, exige-se determinação, força de vontade, autodisciplina e por aí fora. Okay? E nós podemos, enfim, interiorizar esta mensagem mais ou menos. Eu tenho alguma tendência para repelir, mas pronto, já no final e não tem nada a ver com política, tem mesmo a ver com motivação, neste caso.
Embora, enfim, não estaria a divulgar nada especial, porque estão ali as correntes principais, portanto também não estaria aqui a apontar para um lado nem para o outro. Mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista de levar as pessoas a envolver-se no processo que se pretende que elas se envolvam, pode ser viver com menos recursos, pode ser viver de uma maneira mais saudável. Okay? Recursos é normalmente o que estas mensagens querem dizer. Vamos todos viver mais pobres uns tempos, não é? Portanto, é preciso muita capacidade de sofrimento. E eu pergunto, mas porquê é que vamos todos viver... Pronto, e podia ir por aí fora, não vou por aí. Mas quando pretendemos que as pessoas tenham maior envolvimento com a gestão da sua saúde, não basta, isto não chega. Ninguém vive à custa, digamos assim, a gerir os seus comportamentos, ninguém vive à custa deste tipo de processo durante muito tempo. É cansativo demais. E o que nós vamos vendo, e vamos mostrar alguns dados nesse sentido, é que há métodos ou há processos mais promissores. Vou mostrar um vídeo que ilustra esta perspectiva na área da gestão do peso. E é muito rápido, tal como todos os que vou mostrar. É muito exigente, um sacrifício, é preciso muita disciplina, muita dedicação, muito esforço e, sobretudo, sofrimento, capacidade de sofrimento, não é? Sacrifícios. E, portanto, a motivação é vista associada a isto que aqui estamos a ver, a esta tendência que nós temos para falhar, para sermos preguiçosos e, sobretudo, pecaminosos, vamos dizer assim. Não? Fazemos quando ninguém está a ver porque isto é uma chatice tal que, enfim, não há nada de bom. Tem mesmo que ser à custa de muito sacrifício. E pronto. Resultado é aquele. Portanto, o paradigma é este paradigma de uma regulação de cima para baixo, se assim se pode dizer, em que nós aplicamos determinadas funções superiores, funções executivas que os nossos sistemas de controle comportamentais têm para controlar os nossos impulsos, pensamentos que não queremos ter, emoções, a nossa atenção e por aí fora. Já penso que o retrato está feito. E, portanto, uma das estratégias que tem sido seguida atualmente é desenvolver competências nas pessoas. Skills, estratégias, estão aqui algumas delas que mais vezes vemos citadas em programas de modificação comportamental. Por exemplo, um dos que vemos mais vezes citado é esta ideia de que, ao monitorizarmos o nosso comportamento, isto passa-se a vários níveis, por exemplo, um nutricionista pedir a um cliente para registar para registar aquilo que come, não é? Para fazer um diário alimentar, e, portanto, só esse contrastar com a realidade permite-nos, digamos, regular-nos melhor. Muitos outros existem, estabelecer metas adequadas, skills de resolução de problemas, enfim, por aí fora. Eu vou-vos apresentar um caminho que também não é exatamente por aqui, é diferente. E até vou dizer de outra maneira, que quando as pessoas estão adequadamente, e aquela palavra que apareceu ali no filme por acaso era interessante, mas eles não exploraram, adequadamente motivadas, adequadamente mobilizadas e envolvidas com determinado processo, seja ele qual for, neste caso estamos a falar de processos que têm a ver com a manutenção da saúde, mas podiam ser outros, as pessoas desenvolvem as melhores estratégias de todas. Elas próprias desenvolvem as melhores estratégias de todas. Não quer dizer que não possam aprender algumas e utilizá-las, mas há maior margem de manobra ainda quando são as pessoas a tentar descobrir aquilo que funciona para elas próprias. Isto vai ficar mais claro. Pronto, são só algumas destas técnicas que se treinam e que estão a ser testadas, avaliadas em alguns trabalhos hoje em dia. Curiosamente, um dos especialistas em autorregulação, naquela perspectiva que eu vos mostrei há pouco, que é esta que tem esta designação, que simplesmente quer dizer que é cansativo e que se gasta, é como um músculo que se gasta a autorregulação e, portanto, temos que descansar de vez em quando, ele próprio refere que não temos prestado suficiente atenção à motivação. A motivação é um termo que ficou esquecido, nomeadamente em psicologia. Nos últimos 20, 30 anos deixou-se de estudar este tema, em grande medida. E hoje em dia está-se a voltar a estudar este tema. E a palestra de hoje tem a ver com o porquê disto. Algumas das razões que podem estar por trás desta alteração. Porque, curiosamente, há alguns estudos, mesmo da equipa deste senhor e dos seus colaboradores, que
que vos mostrei agora, tem chegado a conclusões muito interessantes relativamente àquilo que facilita o autocontrole. Em tarefas que são tarefas difíceis, que exigem concentração, que existem, que estávamos a ver há pouco, adiar a gratificação e por aí fora. Até raciocínios elaborados e que são cansativos. E o que estes estudos, eu vou citar só algumas, não tenho tempo para descrever os estudos, mas o que estes autores que estão aqui representados nestes estudos têm mostrado é interessante. É que parece haver aqui uma outra dimensão relacionada com as preferências, os interesses, os valores, os porquês de fazer determinada ação, que parece que tornam a autorregulação mais fácil. Afinal, não são só estratégias, mas quando há, digamos, uma motivação, um interesse particular da pessoa numa determinada tarefa, já não é tão difícil autorregular e, portanto, já não é preciso tanta energia, já não é tão cansativo, falar em sacrifício e disciplina já não faz tanto sentido e por aí fora. E é isto que, por exemplo, quando se pede às pessoas, que foi o que este estudo fez, para pensar naquilo que é verdadeiramente importante para si. No meio de um estudo que tem uma determinada tarefa que é preciso fazer e que exige concentração. Mas já não me lembro qual era a tarefa específica neste estudo, mas muitas vezes envolvem tolerância à dor, persistência numa tarefa difícil ou adiar a gratificação. Há estudos mesmo com tolerância à dor mesmo, pôr mesmo a mão na água até a água começar a ficar demasiado fria, a pessoa ter que tirar. Coisas deste género. Algumas experiências são estas, são assim, outras são muito diferentes. E curiosamente, quando as pessoas valorizam o resultado daquela tarefa, ou seja lá o que for que está envolvido, quando elas valorizam profundamente, ou quando aquilo tem interesse para elas, fica mais fácil. Não tem tanta dor, para falar assim rapidamente. E, portanto, chegam estes autores à conclusão que o porquê da autorregulação, os porquês que estão por trás de determinado comportamento, tornam, como eu disse, mais fácil gerirmos estes comportamentos. Então temos que perceber melhor os porquês. E os porquês têm a ver com motivação, não é? A motivação tem a ver com os motivos, as razões, e depois também tem a ver com a energia que temos disponível para fazer alguma coisa. Nós, quando não dizemos todos motivados, muitas vezes queremos dizer, ou queremos dizer uma de duas coisas. Estou todos motivados para fazer algo porque aquilo não me interessa de todo, ou todos motivados para fazer algo porque não tenho energia para fazer. Estes são os dois termos que normalmente associamos à falta de motivação. A motivação é um termo interessante porque nós estamos habituados a pensar nele desta forma que eu acabei de descrever. Não temos nenhuma, temos alguma ou temos muita para fazer alguma coisa. Para estarem aqui hoje, por exemplo, não é? Podem ter estado só um bocadinho, alguma motivação tiveram que ter, se não estavam aqui. Não é? Desmotivação ou a motivação, não tem energia, não dá energia para fazermos essa tarefa, portanto não a fazemos. Mas depois, sempre que fazemos alguma coisa, há ali qualquer coisa por trás. Mas nós só pensamos neste há qualquer coisa por trás, tendemos a classificar como muito pouco ou nada, ou pouquinho, um pouquinho, ou bastante, ou muita. E hoje eu gostava que saíssemos daqui a pensar na motivação a cores, em vez de ser só em tons de cinzento, pensar na motivação a cores. E eu escrevi um artigo no Público há não muito tempo sobre este assunto, assim para o público em geral, em que introduzia esta ideia de que olharmos para a qualidade da motivação, e não só a quantidade, para as qualidades, para as cores, para a natureza, para os tipos de motivação que pode haver, faz toda a diferença quando queremos perceber se as pessoas se mantêm envolvidas e persistentes numa determinada tarefa ou percebermos quando a motivação é mais inconstante, é mais superficial, vai e vem, como muitas vezes acontece, por exemplo, no peso. Ou outros comportamentos, em que nós queremos, mas não queremos. Há uma parte que nós quer, mas há outra que não quer, e depois damos um passo à frente e dois atrás. Quando chega o verão, fazemos mais uma dietazinha, mas depois desistimos logo a seguir. Isto é uma motivação inconstante, que normalmente não é aquela que se pretende em mudanças em saúde. Quais são as diferenças, então, ou o que é que nós podemos ver de diferente na motivação? Habitualmente só vemos em nível. Como eu disse há pouco, só vemos em quantidade. Só falamos em termos de quantidade da motivação. Outra consequência de vermos a motivação a preto e branco é que nunca vemos efeitos negativos da motivação. Nunca há motivação negativa. Ou seja, qualquer motivação é boa e todas somadas, quanto mais melhor. No fundo, a perspectiva costuma ser esta. Não é? E até, por exemplo, hoje em dia há programas em saúde de incentivos financeiros para as pessoas fazerem determinados comportamentos de saúde. Portanto, a ideia é que não importa se a motivação, de onde é que vem a motivação, o que é importante é que existe alguma. Portanto, às vezes eu faço pressão, às vezes eu manipulo, outras vezes eu ofereço recompensas, outras vezes eu convenço as pessoas e por aí fora. Não é? E quando pensamos às vezes em consultas entre profissionais de saúde e utentes, muitas vezes vemos que tudo o que vier à mão, não é? Tudo o que vier à rede é peixe. Qualquer motivação que exista é considerada como positiva, porque nem que seja para dar um pequeno passo. Muitas vezes temos este tipo de raciocínio. E hoje vou-vos propor que não é bem assim. E que um dos problemas que temos com a falta de adesão a determinados comportamentos é que o composto motivacional que a pessoa tem, que anima aquela tarefa, muitas vezes é de fraca qualidade. E isto é relativamente novo, nós não ouvimos falar disto.
Porque, como eu disse, a noção que temos, sem pensar muito no assunto, é que qualquer motivação é boa, desde que me leve a dar o primeiro passo, ou a ir ao ginásio, ou a ir à consulta, ou seja o que for. Então vamos lá tentar ver isto um pouquinho melhor. E para isso, vamos ver aqui um outro vídeo em que esta rapariga, esta mulher, nos vai dizer porque é que corre. E nós vamos tentar perceber o colorido que está por trás da motivação. Pode ser real ou só no anúncio, não importa, mas é real no sentido em que provavelmente passa-se assim na cabeça de muitas pessoas para tudo aquilo que fazemos. Vamos ver o colorido que está por trás da motivação desta pessoa. Ops, já andei demais. She runs to think. Or not. She runs to indulge her guilty pleasures. And for girls' night out. But she doesn't just run for her body. She runs for her soul. She runs to stay grounded. And to soar. She runs for her mother. And her own legacy. She runs, not to escape, but to get closer to herself. Pronto, isto é um anúncio, portanto tem assim um tom, já um bocadinho americano e também assim nadinha aspiracional ou inspiracional, mas pronto, isso à parte. O que eu uso, para já, podemos fazer logo um contraste com o que vimos há pouco. E a sensação, digamos, o ambiente interno da pessoa que estava presente, das pessoas, neste caso, estava presente há pouco naquele vídeo e que está presente agora. Parece um mundo de diferença. Não é? Esta pessoa provavelmente não vos falaria, vamos imaginar que é verdadeira, não vos falaria em sacrifício, em restrições, em adiar a gratificação, em disciplina, que é preciso muito, e se calhar é preciso alguma, mas o tom que está presente na regulação do comportamento, ela está-nos a dizer porque é que faz aquele comportamento, e a outras raparigas, o narrador, naquele caso, também estava a dizer, estava a descrever o que se passava na regulação daquele comportamento. É completamente diferente. Estão aqui as razões que ela acabou de dizer, que eu transpus para o slide, e o que nós poderíamos fazer agora, não vamos ter tempo, mas a ideia era que qualquer uma destas razões, e são muitas, e isto é outra boa ideia a manter, é que para fazer qualquer coisa nós temos sempre muitas razões. Há quem chame, eu já vou mostrar, uma sopa motivacional, em que há ali muitos ingredientes. E dentro desses ingredientes podem haver ingredientes de melhor qualidade, mais nutritivos, e ingredientes de pior qualidade. E alguns podem mesmo ser aditivos, para usar agora a terminologia nutricional, que não têm interesse nenhum, pelo contrário, até podem tirar valor nutricional àquela sopa motivacional. Para nos ajudar nesta tarefa de classificarmos, de começarmos a ver a motivação em tons de melhor e pior qualidade, há teorias e há grelhas que podem ser utilizadas que nos distinguem, os tipos que apresentam categorias de motivação ou tipos de motivação, alguns dos quais nós já conhecemos. Olha, já conhecemos quando não existe. Esta é uma categoria que pode ser, eu não tenho nenhum interesse por aquela atividade e, portanto, não tenho nenhuma energia para a fazer, não tem nada a ver comigo. Ou então, também conhecemos esta, que é a motivação intrínseca, que é quando alguém faz a atividade por nenhuma razão que não seja a atividade. Um puzzle. Porquê é que fazemos um puzzle? Para fazer um puzzle. Não há nenhuma razão para fazer o puzzle que não seja fazer o puzzle, porque o puzzle dá prazer em si. E provavelmente muita em parte a corrida daquela senhora também era pela atividade em si, pela experiência da própria atividade. E pensa nas atividades em que nós fazemos, em que podem fazer, não são assim tantas como isso, infelizmente. As crianças são quase todas. Eu, quando olho o meu filho a brincar, é quase tudo motivação intrínseca. Ele não está lá à procura de nada, está a fazer por fazer, porque gosta de fazer aquilo. Mas depois, aqui no meio, há muitas distinções que interessam. E a principal distinção é esta que está aqui neste nível, que nós chamamos um nível, um limiar de autonomia. Em que abaixo deste limiar, ou aquilo que possamos classificar que está aqui embaixo, nós dizemos em que a pessoa tem um estilo de motivação mais controlado, em que o que predomina é uma sensação de controle realmente, é uma sensação de pressão, é o ter de fazer. E o ter de fazer pode vir de fora, alguém que me diz, olha, o meu médico disse para fazer aquilo, eu não ligo nenhuma a isto, mas vou fazer porque ele me disse. E acabou. Okay? Não estou nada envolvido com aquilo, mas só faço, quando ele deixar de me dizer para fazer, eu deixo de fazer. Ou só trabalho neste emprego porque preciso do dinheiro. Mais nada. No momento em que deixar de precisar de dinheiro ou que tenha outra fonte de rendimento, deixa este trabalho. Esta é uma pressão. Eu faço porque há uma contingência.
Pode ser uma punição, ou um castigo, ou uma recompensa, etc. A mais interessante, do ponto de vista psicológico e motivacional para mim, é que está aqui neste que se chama, eu não estou a ligar muito aos nomes, vocês depois posso-vos enviar artigos se quiserem explorar, mas esta coisa da introjeção, do ponto de vista psicológico, representa algo que nós engolimos, mas não digerimos completamente. É algo que nós achamos que devíamos, que na sociedade nos fez crer que era bom para nós, que eu me sinto culpado quando não faço, mas fica aqui a causar azia. Está sempre aqui a causar azia. É aquela ideia de que eu devia ser mais magro, ou devia ter mais músculos, ou devia fumar menos, ou devia qualquer coisa, mas depois cá dentro de mim há qualquer coisa também que me diz que eu estou bem assim. Mas eu devia. E estão a ver aqui a ambivalência que se gera. Esta ambivalência normalmente gera ansiedade, gera pressão, gera tensão. E é esta tensão que vocês viram nas caras das pessoas no primeiro vídeo, que estava lá patente, é esta tensão que é muito frequente hoje em dia em comportamentos de saúde, na atividade física, na alimentação, mas que nós começamos a perceber que não leva a bons resultados. Que tem, é a ponta de um iceberg e tem um lado do iceberg que é negativo, a base do iceberg é negativa, mas nós não a vemos. E o que é que os estudos nos dizem, como vou-vos mostrar já alguns daqui a pouco? Que não leva a mudanças comportamentais sustentadas no tempo. Isto para dizer o quê? Que sempre que nós podemos detectar que na nossa ação, ou para nós próprios, ou em qualquer campanha que façamos, ou qualquer intervenção que façamos, nós estamos a apelar aos sentimentos de culpa da pessoa, olha que você devia, mas olha, não foi isso que nós combinámos, e por aí fora, em que o que resulta daquela interação é maior ansiedade, é uma pressão interna da pessoa para fazer, mas é uma pressão que está associada à ansiedade, não está associada à liberdade e escolha, nós provavelmente estamos aí no mau caminho. No lado positivo deste limiar, nós temos outros tipos de regulação motivacional que têm mais a ver com aquilo que de facto interessa à pessoa, aquilo que a pessoa valoriza, como é que a pessoa se vê ela própria, as metas mais importantes da sua vida que gostava de atingir. E quando nós conseguimos apelar a este tipo de motivações, eu já vou ilustrar isto um bocadinho melhor, mas o exemplo da rapariga a correr é um bom exemplo. Reparem como nós olhamos para aqui, eu acho que tenho para aqui um outro slide, não tenho, tirei. Quando nós olhamos para aqui, nós vemos aqui muitas coisas que se percebe que são importantes para a pessoa. Não resulta de nenhuma pressão interna que ela engoliu e que acha que devia. Se calhar está lá um bocadinho. Como eu já vou mostrar, isto é uma sopa, está lá sempre qualquer coisa. Por exemplo, quando ela diz, não é apenas para o meu corpo, mas se calhar também é um bocadinho para o corpo. Se calhar também tem a ver com algum desejo de estar dentro dos padrões de beleza da sociedade. Mas se nós virmos realmente, o que temos aqui são coisas como para ela própria, para a sua alma, para se sentir bem, para se sentir enraizada, para ficar em melhor forma física, para a sua mãe, que é muito interessante, provavelmente ela de vez em quando corre para caridades e, portanto, é um valor, é algo que ela valoriza e a corrida serve para atingir esse valor. Para a sua própria legacy, para o seu próprio legado. E legado, eu tenho que perceber, porque temos que depreender o que é que possa lá estar. Mas eu depreendi que isto pode ter a ver com o facto dela própria, que tem filhos, querer passar esta ideia aos filhos, ou durar muito tempo, como mãe, para poder estar lá para os filhos. E por aí fora. Reparem como o composto motivacional que aqui vemos é um composto que não se faz de pressões externas, nem de tensão, nem de ansiedade, nem de culpa, nem de sentido de obrigação. E, portanto, é muito engraçado se nós vemos os tempos, já volto atrás, os termos em inglês que podíamos usar para brincar com isto, motivação, e há este tipo de motivação que é eu quero, e este tipo de motivação que é eu devia. E pronto, em inglês isto faz sentido, em português não faz, mas porque must e want não pega bem com motivação, ou no nosso caso, mas ali também podia ser should, que é o inglês que se usa muito. Eu should, I should, you should, I should. É aquela coisa de eu tenho de obrigação, ok? Já referi que, atenção, que isto são compostos. Também nós temos, para cada ação, há sempre muitas razões. E, por exemplo, aqui um composto era um composto mais controlado, enquanto aqui era um composto também ainda controlado, mas um bocadinho mais misto, e aqui era um composto mais autónomo. Portanto, motivação autónoma, mas se calhar este podia ser o retrato dela, em que há aqui um bocadinho de eu também me gosto de sentir bem e tal, comer um bocadinho a mais. Mas, em geral, eram coisas que estavam bem enraizadas nas suas preferências, nos seus valores, nas suas metas, naquilo que é importante para a pessoa. E quando é importante para a pessoa, nós chegamos lá. Quando é importante para nós encontramos maneira de lá chegar. Pronto. Este conceito é um conceito que nós chamamos de motivação autónoma, como eu disse. Perdão. Também se designa como motivação autodeterminada. E reparem aqui o que é que se quer dizer com um ato ser autónomo. É um ato que é
em que há um comprometimento pessoal da pessoa. Este endorsed, que é uma palavra que em português não tem tradução direta, mas é eu assino por baixo, isto tem a ver comigo. Eu comprometo-me com esta ação. Eu estou comprometido com esta ação. Esta ação é minha. E é essa a ideia. Vocês veem ali que aquela pessoa não precisava que lhe dissessem para ir correr. Percebem que ela assina por baixo. Ela está a dizer aquilo tudo e depois no final assina. É ela que está lá. Ela reflete-se naquilo que está a dizer. As pessoas entendem a importância daquela ação e, portanto, há esta sensação de volição, de grande vontade para fazer aquela tarefa. Vou mostrar aqui outro vídeo que exemplifica isto numa outra população, num outro grupo completamente diferente, mas de uma maneira muito, muito clara. Reparem como é que esta pessoa, que podia ser uma pessoa muito comum no nosso meio ambiente, uma pessoa com excesso de peso, com problemas de saúde associados ao excesso de peso, e reparem o que é que fez a diferença na vida desta pessoa. E vejam se há aqui alguma influência de pressões, de tensões, de conselhos externos, ou mesmo de pressão anterior. Vejam qual é a pedra de toque e porque é que ele decidiu fazer atividade física, comer melhor e perder peso. I have a 30-pound sandbag at home that a couple times a day, as I'm going down the stairs in our house and back up the stairs, I carry the sandbag with me to remind me what it's like to carry an extra 30 pounds and give me some motivation to lose another 30 pounds. It's not just a matter of losing weight. I think the fitness is tremendously important to the point where I can get down on the floor and get back up again, and I can lift 40-pound weights over my head. All of that's really made a difference in the quality of my life. Ok, portanto, é claro que nós não podemos montar uma intervenção para causar coisas destas na vida das pessoas. Mas todos nós temos, ou espera-se, o melhor seria, o melhor cenário é quando nós conseguimos, digamos, dirigir uma intervenção de mudança comportamental para algo que a pessoa valoriza realmente. Ou que a pessoa não percebeu que está ligada àquilo que valoriza realmente, mas nós podemos lá chegar com ela, explorando com ela. Se calhar este senhor já tinha recebido imensos conselhos, imensas prescrições, imensos planos alimentares para perder peso. E, no entanto, vejam o que é que fez a diferença na vida dele. Foi quando a mudança comportamental fez sentido, fez realmente sentido no contexto de vida. Neste caso foi pelo nascimento das netas. Pode ser um contexto qualquer, pode ser uma razão qualquer. Mas é preciso ser uma razão pessoalmente importante, relevante para a pessoa. E, portanto, mais uma vez, onde é que nós vemos aqui a grande necessidade de autocontrole? Não é por aí, não é? Não há aqui... O sacrifício é relativo. É um sacrifício que se faz com gosto porque há uma coisa mais importante que anima a tarefa. Skills autorregulatórios. Eu não estou a ver esta pessoa a fazer muitos planos e a monitorizar a sua atividade física. Não é preciso. Há outras estratégias que ele próprio descobriu que fazem sentido. E eu conto sempre a história de umas senhoras que participaram no nosso programa, aqui há uns anos, no programa Peso, em que queriam fazer mais atividade física e tinham uma vida complicadíssima, trabalhavam numa fábrica e decidiram levar um leitor de CDs para a fábrica à hora do almoço e dançavam lá à hora do almoço. Foi assim que elas descobriram como é que conseguiam fazer atividade física no meio de uma vida complicada. Quem é que se ia lembrar de fazer essa prescrição de atividade física? Foram elas, porque queriam, porque aquilo era importante para elas e elas chegaram lá. Portanto, há a escolha, a pessoa percebe que a escolha é dela, não foi uma escolha que foi imposta. Há uma responsabilização e responsabilidade que se associa à pessoa de uma forma muito clara. A pessoa faz por ela e para ela e, portanto, responsabiliza-se por isso. Portanto, nota-se que há um compromisso pessoal muito forte. Há um compromisso entre a pessoa e a ação e a meta que está subjacente a essa ação. Reparem, não é querer, mas é eu que quero. O sublinhado está não no querer, porque muitas vezes nós dizemos eu gostava de... Mas aqui não há dúvida que é a pessoa que quer. E isso está bem explícito nestes filmes que nós acabámos por ver.
Eu não vos vou amassar muito com, digamos, princípios ou as origens teóricas destes conceitos que acabei de transmitir, que eu abordei de uma forma muito superficial, mas queria-vos dar uma pincelada geral sobre este conceito, para ficarem eventualmente a pensar nele, se tiverem curiosidade, pesquisar um pouco mais. Mas vem desta teoria já bastante conhecida e muito explorada da motivação humana, da qual existem muitos recursos à disposição, tem um muito bom website também, se quisessem pesquisar mais, e tem sido aplicada a muitas áreas. Hoje em dia está a ser aplicada de uma forma muito intensa a estas áreas da saúde que nos animam hoje nesta palestra. Se quiserem uma TED Talk a propósito desta teoria, também encontram por um dos seus fundadores uma conversa de 14 minutos muito interessante das pessoas que este senhor foi o senhor que concebeu o conceito de motivação intrínseca aqui há 30 e tal anos atrás. Bom, eu vou saltar aqui por cima disto, mas queria-vos falar, já vos dei uma referência à possibilidade de existirem hoje em dia motivos e motivações que nós damos de barato, que possam ser interessantes, porque levam as pessoas a correr, levam as pessoas a ir ao ginásio, levam as pessoas como podemos dizer, a tomarem melhor conta de si, mas nós hoje sabemos que quando olhamos para as raízes de alguns destes motivos que estão implícitos nestas mensagens, vemos que são motivos que colocaríamos naquela categoria de motivos ou motivações mais controladas, em que existe pressão associada, em que as pessoas estão à procura de algo que esta teoria também explicita, dá um nome de motivos mais extrínsecos, de algo que não está ligado a coisas que sejam mais estáveis na vida da pessoa. As pessoas às vezes aguentam-se, entre aspas, durante muito tempo com metas deste género, mas a longo prazo não são estas que nós sabemos hoje em dia darem melhores resultados. Já vos vou mostrar alguma evidência disso. E, portanto, sempre que nós estamos controlados por pressões externas ou internas, e há este sentimento de pressão associado, e esta é uma das palavras-chave, e nós às vezes conseguimos perceber, olhando para alguém e percebendo as razões que levam a pessoa a um determinado curso de ação, ou ir a uma consulta, ou a consultar um nutricionista, pode ser um sentimento de mais liberdade e escolha própria, ou um sentimento de maior pressão e obrigação. Devemos ter um alerta e perceber o que é que pode estar ali por trás, porque, vou-vos dizer hoje, e vou-vos dar alguma evidência nesse sentido, podemos estar na presença de uma motivação relativamente inconsistente, superficial, e que não vai, por isso, durar muito tempo. Vou saltar também aqui por cima disto. Isto era aquilo que eu estava a fazer referência mesmo agora. Que as metas, segundo esta teoria, as metas não são todas iguais. Usando aqui esta expressão, não são todas filhas de Deus. Não nasceram todas iguais. E o que é que se quer dizer com isto? É que quando nós olhamos para os porquês dos porquês, para os motivos dos motivos, aquela senhora que estava ali a correr há um slide ou dois atrás podia dizer, isto é para eu me sentir bem comigo próprio. Mas depois a pergunta que se pode fazer é, mas porquê é que precisa ter esse corpo para se sentir bem consigo própria? E depois vamos por aí fora. E muitas vezes chegamos a um destes lados ou a um destes lados. Chegamos a perceber que a meta que orienta, às vezes as pessoas nem estão conscientes disso, mas a meta que orienta, aquilo que está realmente por trás, muitas vezes não são preocupações realmente de saúde, mas são outro tipo de preocupações como as que vemos aqui descritas. Muitas vezes é a necessidade de encaixar socialmente, ou de ser aceito, ou de ser reconhecido, e outras, que têm a ver com aparência, com valores, digamos, mais, podemos dizer, mais superficiais. Mas estão lá, e são esses que animam as pessoas. E o que nós sabemos é que há dois problemas com esse tipo de motivos, quando são esses os motivos predominantes. Um é que tendem a não durar tanto tempo, e o outro é que mesmo quando às vezes duram anos, têm normalmente um custo psicológico associado. A pessoa não sente, digamos, a leveza, por falta de melhor palavra, associada a esse comportamento que nós gostaríamos que sentisse, ou que era bom que sentisse, e que está depois podemos medir, em muitos estudos já foi medido, está associada a parâmetros de saúde mental e de bem-estar mais ou menos elevados. E aqui temos parâmetros mais elevados e aqui temos parâmetros menos elevados. E se eu tiver tempo ainda vos mostro um slidezinho onde isso fica patente. Pronto, vou andar aqui um bocadinho mais para a frente. Às vezes basta olhar para a cara das pessoas. Este é um retrato de um outro vídeo que eu acho que não vou ter tempo hoje para mostrar, mas de uns senhores que estão a andar de bicicleta, às tantas param e estão a saborear uma barra e a conversar um pouquinho antes de continuarem. E esta é a cara deste senhor naquela altura. E eu uso muitas vezes esta cara porque vocês aqui não veem pressão nenhuma nesta cara. Isto é uma volta de bicicleta, como podia ser uma refeição preparada em família, por exemplo, e nós olhamos para a expressão que está presente e nós não vemos lá pressão, nós não vemos tensão, não vemos sentimento de obrigação. Pelo contrário, vemos um apreciar a vida, uma vontade de lá estar, que sabemos que vai durar no tempo. E é essa a ideia que interessa aqui para o caso. Bom, podia-vos mostrar resultados de um estudo que fizemos e que aponta genericamente nesta direção. Vou saltar aqui alguns slides, mas foi um estudo feito com senhoras pré-menopáusicas que tinham todas obesidade, excesso de peso. E o que é que nós fizemos? Fizemos uma intervenção baseada
na promoção da motivação autónoma, como eu acabei de dizer, e motivação intrínseca também para a atividade física. Não importa aqui o estudo, não importa aqui também as facetas que nós usamos na prática, não temos tempo, talvez numa outra altura possamos falar sobre isso, mas está descrito, se tiverem curiosidade eu posso-vos enviar, ou podem ver. Queria-vos só mostrar uma referência de resultados, que é, peço desculpa de saltar, mas que é esta que aqui está. Isto é, as alterações no peso, em função da qualidade da motivação, neste caso mais ou menos motivação autónoma, 3 anos após o início do programa. E nós fizemos algumas técnicas mais complexas de mediação, perceber o que é que estava na origem destas alterações na atividade física e no peso, e vimos que a motivação autónoma explicava este tipo de alterações. Portanto, é uma evidência relativamente forte de um processo causal. Quando se altera uma coisa, temos um resultado. E foi isto que nós verificámos aqui. Até depois de 3 anos, nós continuamos a ver diferenças muito interessantes na atividade física destas pessoas, e há uma revisão sistemática. Agora vou saltar aqui esta parte da atividade física, para vos mostrar que há pouco tempo fizemos também uma revisão sistemática cuja pergunta era precisamente esta: quais os tipos de motivação que estão mais associados e menos associados à prática regular da atividade física? E foi isso que nós tentámos pesquisar, com base nesta teoria, porque é ela que nos mostra estes tipos de motivação e que os descreve. E o que é que nós concluímos? Que quando nós temos uma motivação essencialmente controlada, nós temos, de facto, uma associação com um comportamento mais baixa, e quando nós temos uma motivação mais autónoma, as pessoas tendem a reportar níveis mais elevados de atividade física ou atividade física durante mais tempo. Para quem já estuda ciência, sabe que uma revisão sistemática é um nível de evidência científica relativamente forte e, portanto, isto para dizer que podemos ter alguma confiança que, na prática, isto que eu vos acabei de dizer antes, faz sentido na realidade, tem reflexo na realidade. Nós medimos o tipo de motivação e conseguimos predizer se as pessoas desistem mais facilmente ou se mantêm durante mais tempo. Pronto, eu vou terminar. Só para terminar aqui, ver se há aqui uma mensagem ou outra que eu não queria deixar escapar. Uma é esta que eu acabei de dizer há um minuto atrás, é que a motivação autónoma não só nos ajuda a perceber o comportamento sustentado no tempo, mas também o bem-estar psicológico, e há vários estudos que têm mostrado isto. Esta é apenas uma meta-análise que mostrou isto exatamente, mas não vou agora tempo com ela. Isto, tínhamos aqui um vídeo. E para terminar, e para vos mostrar que este é um tema na ordem do dia, esta sociedade de medicina comportamental é a sociedade mais importante, a par desta que foi da outra sociedade que foi referida no início da apresentação, nesta área da compreensão dos comportamentos de saúde, e o tema de abertura, o debate de abertura desta próxima sociedade, desta próxima conferência desta sociedade, que vai ser agora em abril, vai precisamente contrastar, digamos, as motivações extrínsecas e as motivações intrínsecas na saúde. E a ideia vai pôr em confronto a importância dos incentivos financeiros, que hoje estão muito na moda. O governo americano está seriamente a gastar já dinheiro em intervenções cujo objetivo é pagar às pessoas para terem mais saúde. Será que isto funciona? Será que isto tem riscos envolvidos? E há outras pessoas que apostam no sentido diferente, que apostam no sentido de promover a motivação autónoma das pessoas de muitas maneiras. E o debate tem a ver com isto. E para terminar mesmo, e são 20 segundos, vou-vos mostrar um vídeo onde uma campanha de saúde pública para deixar de fumar foi feita com base nos princípios que eu acabei de enunciar. Nós às vezes dizemos assim, isso funciona só na consulta, funciona 1 a 1, quando eu estou perante alguém, eu consigo fazer uma entrevista motivacional, consigo fazer uma estratégia. Ora, alguns colegas meus que eu conheço estão por trás desta campanha, foram contratados pelo NIH, portanto, no Instituto de Saúde americano, para, digamos que, produzirem uma campanha para o público em geral que tivesse subjacente a promoção da motivação autónoma das pessoas. Eu vou-vos mostrar a campanha, que tem 20 segundos, e vocês nem vão perceber que é muito diferente das outras, mas é completamente diferente de muitas que nós já vimos. E só para vos dar um exemplo, normalmente as campanhas antitabágicas têm muito a ver com pressão, com susto, com receio, que as pessoas, com o ter de, não é? Com o fumar mata, aquilo é uma coisa pesada. Vejam esta campanha. Não sabemos se funciona, vai ser testada e vamos ver. Pode funcionar, pode não funcionar. Mas reparem nas diferenças. Smoking breaks are hurting your chance to get ahead. Wouldn't it be cool to show him you can quit? Whatever your reason, isn't it time? I quit here. We quit here. I quit here. I quit here. I quit here. Quitting is a journey. Where are you on the path? Drop a pin at smokefree.gov. Conseguiram perceber as diferenças?
primeira vista não é imediatamente perceptível, mas estão lá. E esta ideia de que é uma coisa pessoal. Cada pessoa tem que encontrar o seu tempo e a sua razão. E não há uma obrigação. Se a pessoa não descobrir o seu tempo e a sua razão, provavelmente não vai conseguir deixar de fumar. E é um percurso, é um caminho. Não tem que ser agora. É um caminho. Onde é que você está nesse caminho? Há pessoas que estão mais no início, há pessoas que estão mais perto do fim. Mas reparem nas expressões das pessoas a tentarem perceber, epá, espera lá que isto se calhar tem a ver comigo. Mas é a pessoa que está a fazer esse clique. E isto pode fazer toda a diferença. E pronto. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Pedro, por este positivismo e por este levantar do véu e abrir um caminho diferente nesta automotivação e na autorregulação. E eu abri ao espaço para discussão, certamente existem muitas dúvidas para conversar com o professor Pedro. Estejam à vontade. Por favor. Boa tarde. Está ligado? Boa tarde. Antes de mais, felicitar pela brilhante comunicação, na minha opinião. E gostava de colocar uma questão que se calhar é uma questão de várias pessoas, que é como é que nós podemos medir a motivação. Medir a motivação. Foram os slides que eu saltei, mas pronto, foram aqueles 10 minutos iniciais que eu tive que saltar aqui. Há duas maneiras de medir. Uma é medir em estudos, não é? E há instrumentos específicos que eu posso enviar depois, que têm a ver com tudo isto que eu falei, mas eu muitas vezes falo num diagnóstico motivacional. Ops, agora fiz este. Mas vou lá no instante. Desculpa. Eu podia estar aqui a falar durante horas, como estão a ver. São mais os slides que estão escondidos do que aqueles que vou mostrar. Mas pronto. Então não sei se vou descobrir agora. Bom, não importa, eu falo de cor. Eu costumo dar 3 diagnósticos que é possível fazer para nós começarmos a perceber a motivação. E eu presumo que tenha mais a ver com medir a motivação no dia-a-dia ou com consulta. A primeira pergunta é por quem ou para quem? E é nós tentarmos situar aquilo que se chama o locus de causalidade, o centro de gravidade da motivação, como estando mais dentro da pessoa ou de alguma maneira vindo mais de fora. Controlado, autónomo, era aquilo que eu queria dizer há pouco. Enfim, isto pode-se fazer conversando, pode-se percebendo, perguntando à pessoa quais são os motivos. Olha aquela pergunta, porquê é que corre? E a gente vai percebendo. E a ideia principal é tentar perceber se há ali qualquer coisa que vem de fora para dentro e que foi engolida, não é? Mas que às vezes não está bem mastigada, bem assimilada, e que a pessoa sente como uma pressão, ou se pelo contrário a pessoa sente como algo que vem de dentro para fora e que está bem enraizada naquilo que é importante para ela. Esta é a primeira questão. A segunda é para quê? Qual é a meta que eu pretendo atingir? E aí eu mostrei, deu para falar um pouquinho, que é se a meta é uma meta, o princípio é mais ou menos o mesmo, mas se é uma meta que está associada a valores mais estáveis, e que eu referi há pouco como metas intrínsecas, que têm a ver com a minha saúde e o meu bem-estar, mas muitas vezes têm a ver com outras pessoas, têm a ver com coisas que nós valorizamos na sociedade, têm a ver com o exemplo que queremos dar em família, têm a ver com a saúde, mas para eu poder, aquele senhor, por exemplo, dizia, eu quero a saúde para eu poder brincar com os meus filhos, porque o brincar com os meus filhos é que é importante para mim, a família, a comunidade, a filiação, é uma outra meta muito importante. Pelo contrário, muitas vezes vemos em saúde pressões relacionadas com o cumprir metas que são metas ou prescrições que vêm de fora, ou tentar, enfim, agradar, tentar ter um corpo mais belo, tentar ter uma aparência mais assim, tentar ser mais bem integrado socialmente, ser mais aceito socialmente, ou às vezes até outro tipo de coisas que têm a ver com poder, dinheiro e por aí fora. Portanto, há aqui a natureza das metas, é outro diagnóstico que nós podemos tentar. E há um terceiro que eu também falei, que é muito mais intuitivo, mas é perceber se no ambiente, e vou usar um termo muito pouco técnico, mas no ambiente motivacional que nós podemos depreender, se estamos na presença de sentimentos de maior liberdade, de maior criatividade, de maior voluntariedade por parte da pessoa. Por exemplo, há estudos muito giros nesta área que têm a ver com a aprendizagem, que mostram que quando alguém está motivado autonomamente, aprende muito mais e de uma maneira muito mais abrangente do que quando está pressionado para aprender, estudar para um teste com uma grande pressão associada. Nós aprendemos, mas é uma aprendizagem que perdemos rapidamente, que não fica tão bem enraizada.
ou pelo contrário, estamos, e às vezes basta ver se a pessoa sorri ou se não sorri. Se uma pessoa sorri em consulta, isso pode parecer muito simples e assim muito superficial, ou muito pouco técnico, ou muito pouco científico. Mas a pessoa conseguir explicar bem porque é que lá está e dizê-lo com um sentimento de positivo e um sentimento que se percebe que é para conseguir algo e é não para responder a algo, muitas vezes aí percebe-se também a natureza da motivação. Eu podia alongar isto um bocadinho mais, só para lhe dar assim umas pinceladas, mas é possível e isto treina-se também. Como se treina, por exemplo, fazer entrevista motivacional. Também se treina. E o treino é muitas vezes para perceber na linguagem, nas subtilezas de linguagem, quando é que nós podemos estar a criar pressão ou onde é que estamos a dar um espaço para a pessoa poder realmente colocar-se ela própria no centro daquele processo. Isto está muito relacionado com um estilo terapêutico ou um estilo de intervenção centrado na pessoa. É fundamental. Centrado na pessoa e centrado no processo. E não no produto, não no número na balança, mas na alimentação, para dar um exemplo concreto. Resposta longa, mas pronto, só para dar. Obrigada, professora. Como é que vou influenciar a motivação das pessoas? Certo. Não é? É isso. Porque, assim, há pessoas que naturalmente têm estas vontades. Certo. Como é que se faz? Quem não as tem? Todos nós temos pecinhas dos puzzle todo. Todos nós temos. Depois há uns que... e atenção que não é as pessoas. É para algumas coisas nós temos uma motivação de um determinado tipo e para outras coisas temos motivação de outro tipo. Como aquela conversa do eu sou preguiçoso, aquela pessoa é muito preguiçosa, aquela pessoa não faz nada, não toma conta dela. Nós vamos explorar um bocadinho melhor e vemos que há coisas naquela vida daquela pessoa que ela muda o mundo se for preciso para as conseguir atingir. Não é? Ir ao futebol, um homem preguiçoso, sedentário, que não come bem, que não sei o quê. Mas para ver o jogo, não sei o quê, ele está motivado. Portanto, ele não é preguiçoso para tudo. Pronto, não são as pessoas. Não são características inatas das pessoas. São formas como as pessoas se relacionam com uma determinada atividade. Se aquilo faz sentido motivacional para elas ou não faz. Como é que se faz? Eu não tenho tempo agora para explicar, mas o conselho que eu dava era darem umas leituras, e eu posso enviar algumas se forem necessárias, sobre entrevista motivacional. Porque a entrevista motivacional, que é uma técnica que está bem desenvolvida, bem estudada, etc., explica como é que nós podemos não, digamos, colocar a nossa motivação nas pessoas, mas fazer emergir e tentar que a motivação que a pessoa já tem se desenvolva da melhor maneira. E este nutrir a motivação da pessoa é o conselho mais importante que eu posso dar, mas não é nada específico, não é nada prático. Não pode ir amanhã, como é que eu vou amanhã nutrir a motivação da pessoa. Posso lhe dar 1 ou 2 conselhos assim muito vagos. Um é dar escolhas às pessoas, para a pessoa ter que escolher e sentir que ela própria se coloca no processo. E outra que é ainda mais geral de todas, que tem a ver com comunicação, que é fazer perguntas abertas e ouvir muito. Há um técnico muito conhecido nesta área de entrevista motivacional que diz, ele diz, os primeiros 25% da consulta são ouvir, não faço mais nada. E só isso pode estabelecer com um rapport que é meio caminho andado para a pessoa sentir que pode colocar-se ela própria no centro do processo. Enfim, é muito resumido, mas há muitas coisas que pode ler e eu tenho todo o gosto em enviar se tiver curiosidade. Ora bem, Comboio. nós iríamos continuar aqui durante muito mais minutos, certamente, mas temos um comboio, o professor Pedro tem um comboio para apanhar e, portanto, eu daria por encerrada esta conferência, agradecendo mais uma vez esta excelente comunicação, a Elizabeth assim o dizia, e obrigada pela sua presença e pela deslocação, portanto, até aqui, até ao Porto. Muito obrigada e certamente vamos sair daqui muito mais motivados. Bem motivados.